Quem escreveu muito sobre isso, sobre o ser humano como ser intelectual, foi o Maharaj de Praga. O Maharaj de Praga, estou falando da época de 1520, imagina, o Brasil estava recém-descoberto, né? E o homem já escreveu um monte. O Brasil ainda é cheio de índios andando para um lado e para o outro, e este homem, pensando em coisas profundas, disse: o poder da fala e o intelectualismo não foram entregues ao homem visando o trabalho. Pois se assim fosse, disse ele, concluiríamos que os animais são seres superiores. Por quê? Já que não necessitam de tanta ajuda divina, alma intelectiva e fala, para a obtenção de suas necessidades físicas. O Maharaj de Praga está querendo chamar a nossa atenção, dizendo o seguinte: todo o esforço que se faz hoje é para obter um emprego, verdade? Está difícil o emprego. Todo o esforço que se faz é para ser mais diploma para quê? Ter um emprego. Aí você tem um emprego para quê? Sustentar. Não é sustentar. Ter uma família, ter uma casa, comida, transporte, etc. Diz o Maharaj de Praga, o homem deposita todo o seu esforço intelectual, toda a sua capacidade de fala para sobreviver. Será que é isso que Deus quer de nós? Será que nós vamos restringir toda a nossa riqueza, todo o nosso potencial nisso? Então ele diz, se fosse isso, que o poder da fala e o intelectualismo fosse só para o trabalho, para a sua carreira, então, não estou entendendo. Que tudo que ele faz é para ele ter o que comer, ter onde dormir, ter a sua satisfação. Os outros seres vivos obtêm a sua satisfação e não precisam estudar sequer numa escola. Eles obtêm de outra forma. Bom, então, o que o Maharaj de Praga está falando é assim: Deus criou o homem para procurar o seu sustento. Essa é a finalidade do homem. Para isso ele vê o mundo, para isso Deus deu a ele a capacidade de fala, para isso deu a ele alma, para isso deu a ele todo esse poder intelectual, para isso. Ora, mas se é para isso, os outros seres vivos conseguem sem todo esse esforço. Não é possível. Não é possível que essa seja a característica do ser intelectual do homem. E ele continua: por isso, a alma que temos deseja a Torá e os seus mandamentos. Por quê? Pois quer alcançar a perfeição. Na verdade, o ser intelectual do Maharaj de Praga não é aquele que acumula diplomas acadêmicos, e que seja importante os diplomas acadêmicos, mas isso não sacia a sua intelectualidade. Não é verdade. Isso sacia uma parte da alma, no que tange a habilidades. Depois vamos citar o Maimônides. Mas ele não atende o global do homem. O global do homem é buscar a perfeição. Um ser intelectual, aos olhos do Maharaj de Praga, é um homem com perfeição de comportamento. Por isso, a alma deseja a Torá, porque lá ela vai sentir o conforto dessa perfeição. É algo que diz para ela alguma coisa, é a vitamina dela, ela sente conexão. Eu tirei o meu chapéu, já tirei mesmo, está ali, mas eu tirei o meu chapéu para vocês que com essa chuva toda vocês vieram. Eu já falei isso logo no início. Essa é uma conexão que vocês têm da alma de vocês com a Torá. Essa alma de vocês com a Torá, esse faz vocês serem um ser intelectual. A intelectualidade é isso. A necessidade de atender a alma do homem implica o conceito de que a Torá é divina.
Só Hashem poderia entregar isso para cutucar a alma do ser humano. Isso foi escrito pelo Maharal de Praga. Mas eu vou continuar, ainda com ele. O homem foi criado, segundo este raciocínio do Maharal de Praga, para desenvolver a sua alma intelectiva e a sua expressão oral através do estudo do judaísmo. Ponto. Então, o ser intelectual, nos olhos do Maharal de Praga, é aquele que desenvolve a sua alma intelectiva em conexão com Deus através do estudo da Torá e a sua expressão oral através desse próprio estudo da Torá. Quanto mais o ser humano usa a sua expressão oral para o seu trabalho, para a sua carreira, ele está desenvolvendo uma parte da sua alma. O global da sua alma é quando ele fala sobre o judaísmo, ele debate o judaísmo, ele pergunta sobre o judaísmo, ele vai atrás, a alma dele se conecta, é algo que vocês vão sentir, vocês vão perceber, conexão. E você não pode entender que tudo isso que Deus te deu era só para fazer, e eu falo só dentro da comparação da magnitude do ser holístico, carreira, não. Esse é o ponto de partida do Maharal de Praga. E ele cita o Pirkei Avot famoso, se tiveres estudado muito a Torá, não te louve a ti mesmo. O cara fica se achando, né? Eu sei muito, tal. Não, porque foi para isso que você foi criado. Você foi criado para isso. Você foi criado para se conectar com Deus. Você foi criado para atingir a perfeição. E você não chega à perfeição com outras receitas. Esta é a receita. Qual? Zot HaTorah shesam Moshe lifnei benei Israel. Essa é a receita. Mais do que isso, o ser intelectual para o Maharal de Praga é aquele que se comporta de acordo com os valores da Torá. O ser intelectual, ele não pode ficar limitado no pensamento, no conhecimento, na sabedoria. Não! A intelectualidade espiritual do homem exige que ele se comporte de acordo com a sua compreensão. Ele compreende mais do que faz. Aqui é um problema. Se ele entende muito de judaísmo e não faz 10% do que ele entende, de duas uma, senhores, de duas uma. Ou ele não entendeu, ou ele não entendeu. Ou não ensinaram direito. Aí a responsabilidade é minha. Não tem outra. Então, por isso que o comportamento supera o pensamento, de acordo com o Maharal de Praga. Ser intelectual é aquele que age, ele vive no dia a dia de acordo com as leis da Torá. Ele vive de acordo com os ensinamentos da Torá. Tudo para ele. No relacionamento social, no relacionamento profissional, no relacionamento matrimonial. Tudo tem Alahá, tudo tem Torá. É isso que liga a alma com Deus. Não tem outra coisa. Bom, o que isso impede ele ser engenheiro? Nada. O que isso impede ele ser um grande farmacêutico? Nada. Advogado, médico, nada. Ao contrário, isso ajuda ele a ser uma pessoa mais holística.
O médico está engavetado naquela habilidade dele. O engenheiro está engavetado na habilidade dele. O advogado está engavetado na habilidade dele. Eu quero que ele sinta que ele é uma alma intelectual. Ele é filho de Deus. Ele tem que se conectar com o Kadosh Baruch Hu. E ele vai fazer da vida dele ir ao fórum, volta, teses. Mas vai passar a vida dele. Ele não entendeu. Ele não entendeu que ele é mais do que isso. Ah, Rabá. Ah, coitadinho, esquece, não está entendendo. E aí, ele usa uma metáfora. A metáfora dele é o seguinte: leite e fruta é conhecimento judaico. Carne, vinho e pão é prática judaica, mitzvot. Quando ele faz o que aprendeu. Hoje, dia 15, eu tive um encontro com uma pessoa que é muito, dedica a vida dela na área da nutrição. E estávamos conversando. Ela disse para mim algo, mexeu comigo. Ela disse: Rabino, o senhor não pode mais beber leite. Hã? Quando disse estudos já que comprovam, leite não é mais para você. Leite é para criança. Leite traz prejuízos para o seu metabolismo. Aí ela me provou A, B, pesquisas assim. E eu crente que quando eu evito de comer alguma coisa e tomo um leite com sucrilho, eu estava fazendo aquela dieta. Era uma autodestruição. Ela me provou. Eu fiquei assim. Gente. Pula essa parte. Todo mundo gosta de leite. Vou mandar ela vir aqui fazer uma palestra para vocês. Vou mandar. Vou convidar. Mas aí, para que não acabou. Acabou não. Não vou reproduzir toda a conversa que eu tive com ela, porque ela mexeu muito comigo, e não quero mexer com vocês. Mas, guardando as devidas proporções, diz o Maharaj de Praga, leite é pensamento, estudo teórico. Quando você passa um tempo, ela falou para mim: você não pode mais tomar leite. Então eu posso dizer para você: parem de ficar estudando só teoria. Ação! Prática! Halas! Não, mais um pouquinho. Não, eu preciso entender mais de algumas coisas. Você vai continuar tomando leite? Dá mamadeira daqui a pouco para ele. E quanto tempo você vai ficar? Ele lê mais um livro, ele discute mais, ele debate mais. Já está na hora de fazer. Isso é carne, vinho, pão. É verdade. Maimônides disse: não dê carne para um bebê. Claro que não. Ele entende. Como é que ele vai comer? Óbvio, não vai dar. Dá leite. Certo. Mas vocês já não são mais precisando de leite, como disse a nutricionista para mim hoje. Deu uma bronca. Isso que eu não sou fã de comida de leite, hein? Aliás, quem é fã de comida de leite vai rever. Vou chamar ela aqui, vocês vão rever. Né? Tem que comer proteína, carne, peixe, etc. Bom, mas voltando para... A carne e o vinho, o pão tem uma característica diferente da fruta e leite, que é conhecimento. Carne, vinho e pão exigem maior trabalho, esforço. O pão não vem pronto. O vinho, para quem sabe, e a carne também. Precisa saber preparar a carne. Né? A fruta, Kadosh Baruch Hu te entrega praticamente. O leite, praticamente, tira lá da vaca, e daí o leite está à disposição. Conhecimento, é fácil, porque você vai, assiste, lê. Eu acabei de falar que está tudo no YouTube, vou disponibilizar todos os slides. Tá?
Mas aonde vai dar trabalho para vocês? A partir do momento que vocês quererem ser um ser intelectual aos olhos do Maharaj de Praga, eu faço o que com esse conhecimento? Ah, que você faz? Ah, você faz? Prepara uma boa carne. Ah, você faz? Ah, eu e você? Um pão. Um vinho. Atitudes. O homem veio aqui para ser um ser intelectual. O que significa? Atitudes refinadas. Perfeição de comportamento. Na relação social, na relação com a matéria, na relação conjugal, na relação familiar, na relação profissional. É isso que Deus espera de nós. Perfeição na atitude, na ação. Para falar em perfeição, aí nós conhecemos um rabino da Itália, já no século XVIII, Rabino Moshe Haim Luzzatto. Ele disse: existem 10 passos para alcançar a perfeição. Ele criou um gráfico. São 10 passos. 10 passos. E ele disse: olha que palavras. Essas palavras têm que acompanhar a mente do homem diariamente. Aliás, esse livro, Mesilat Yesharim, esse livro, fica já que de vez em quando eu vou falar algumas coisinhas particulares, eu tenho esse livro na minha mesa lá, na sinagoga. Eu leio ele todo dia, eu já acabei, leio de novo, já acabei, leio de novo, já acabei, leio de novo. Parece Sidur para mim. Podem ver lá. As mulheres estiverem curiosas também podem. Tá? Para ver, está lá. Mesilat Yesharim, está lá. Tem o Sidur, que é o livro de reza. Tem o Mesilat Yesharim, está do meu lado. Estou acabando, começa tudo de novo. E olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: ele critica a sua geração. Estamos falando do século XVIII. Não se aprofundam na qualidade do comportamento e do relacionamento com Deus e com o próximo. A minha geração, diz ele, não sei se mudamos muito. Estudo, e mais estudo, e mais estudo, e mais estudo, e mais estudo. Mas é preciso se aprofundar na qualidade do comportamento. É preciso se aprofundar na qualidade do relacionamento. É aqui que está o ser intelectual. É no relacionamento, é na atitude. Ele critica e disse mais: a minha geração, dedicação aos estudos da ciência, da astronomia, da matemática, da engenharia. Aí ele fala, do Talmud, do Taná, da Alahá, do Midrash, mas não estudam Mussar, não estudam a ética, não estudam. Ele faz uma crítica. Então, você pode ter um cientista, você pode ter um astrônomo, você pode ter um matemático, você pode ter um engenheiro com um comportamento muito a desejar. Você pode ter um talmudista, você pode ter um tanaquista, você pode ter uma pessoa da Alahá, do Midrash, com um comportamento e relacionamento muito a desejar. E o que fazem essas pessoas? Nos afastam de Deus. Estamos distantes da intelectualidade. A nossa alma está com fome, está com sede, está triste. Não é isso que a gente quer. Qual é o maior adversário da ética? Sabe qual é? O Mussar, a obviedade. Disse o Rabino, ele. É tão óbvio que a gente não faz. As pessoas geralmente tomam muito cuidado quando é uma coisa mais rara. Por exemplo, nós vamos ser convidados numa festa no França. Très chique. Aí vamos lá, pega a roupa, senta na mesa, aí a gente começa a tomar cuidado, como é que pega no garfo ali, tá ali, pega aqui,
Alahá, Ale, Be, Gi, Medalha, de modos na mesa, isso, aquilo, Azakubaru. E de falar com as pessoas. E de cumprimentar as pessoas. É óbvio que nós não viemos aqui para ficar vendo detalhes desse, ao preço de passar batido no olhar para os outros, de falar com as pessoas, de se envolver com os outros. O maior adversário do Mussar é obviedade. E ele. A falha em não dedicar mais atenção a este tema provém do fato de lhe parecer tudo tão evidente e óbvio que não vê necessidade de desperdiçar tempo com tais questões. Conclusão, estamos aí vivendo um mundo que criou curso de ética para todas as carreiras. Tem ética na medicina, ética no direito, ética na política, ética ali, ética... aonde não tem ética? Porque está faltando. Estão criando esses cursos porque falta. Por quê? Porque descuidamos disso. Nós nos descuidamos disso. Então o Maharaj de Praga e o Rabino Luzzatto estão com razão. Estão nos chamando a atenção. O mais importante é o pão, o vinho e a carne. Já estamos, todos que estão nesse salão, num estágio que não é para ficar mais só na teoria, no conhecimento, e vamos ler mais um pouco, vamos ouvir mais um pouco. Temos que agir, se comportar e se relacionar de acordo com tudo que foi aprendido. Aí diz o Maimônides, brilhante Maimônides, século XII, assim como o Eterno é chamado de gracioso, ser tu também gracioso com os outros. Não fica rancudo, né? Assim como ele é chamado de piedoso, ser tu também piedoso. Para nos ensinar que essas qualidades são boas e certas e que um ser humano deve cultivá-la. E desse modo, a imitar o Onipotente tanto quanto puder. A gente nunca vai ser gracioso como Deus, nunca seremos piedosos como Deus, mas isso são adjetivos que direcionam o nosso comportamento, nossa atitude. É isso que leva à perfeição. Então, praticamente todos os sábios, de uma forma ou de outra, estão falando a mesma coisa. Estão pedindo para que tenhamos um comportamento refinado. Aí, aonde é a fonte? A fonte que eu vou me inspirar. Afinal de contas, que comportamento é esse? Como eu devo me comportar? De que ética estamos falando? A alma precisa disso. A alma quer isso. E aí, todos eles falaram, desde o Maharaj de Praga, passando pelo Rabino Luzzatto e Maimônides, não há nenhuma diferença entre eles. É no estudo da Torá e no cumprimento dos mandamentos das mitzvot. Agora, uma pessoa que estuda a Torá, uma pessoa que cumpre a Torá, transforma a Torá em algo que alimenta a vida dele. E o Rebbe de Breslov fez disso algumas orientações importantes no século XVIII. A Torá é como se chama a dose do remédio, mas lá tem a composição e a dosagem. Bula? A posologia. A posologia é a Torá. A Torá, Sam é como se fosse um remédio. Sam. Posologia. A Torá tem a composição, o que precisa ser feito, e tem também a dosagem. Só que nós podemos, não, nós estamos assistindo que fazemos isso. Mudamos a composição
ou mudamos a dosagem, ou mudamos a composição, ou mudamos a dosagem. Aí, a posologia não for respeitada, e o tal do remédio não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem uma alma, a alma está aí, quer se conectar com Deus. Deus te entrega uma posologia, tá? A composição é essa e a dosagem é essa, perfeito? Perfeito. Então, vem ao meu encontro, perfeito, tem um que estou lá. Essa dosagem está ruim. Não vai surtir efeito. Desculpa. Não vai surtir efeito. Assim como tem o remédio de um lado, tem o paciente do outro, que somos nós. Muito bem, a posologia está aí, a composição está aí, a dosagem está aí, está aí. Agora falta você, paciente, se envolver. Você é um homem, você é um ser intelectual, não é? Pois é, você tem que ter duas coisas, disposição e disciplina. Senão não vai dar certo. Eu vou no médico, ou vou na nutricionista. Ela me fala, olha, você tem que fazer A, B, C, D. No final ela diz que ela falou. Aí passa lá, faço o retorno. E aí? Não funcionou nada. Mas você fez o que eu falei? Não. O que você quer da minha vida? O que você quer da minha vida? Tem que ter essa disciplina. Pensa que é fácil? Eu vou dar... Não é fácil seguir o que Deus quer. Claro que é difícil. É difícil comer pão. É mais fácil comer fruta, porque a fruta já vem pronta. O leite é fácil, já vem pronto. Volte para o Amaral de Praga, quando ele usou as metáforas. Dá muito mais trabalho produzir o vinho. Dá muito mais trabalho comer o pão, porque para fazer o pão precisa pegar o trigo, fazer a massa. É muito mais difícil, muito mais ser uma pessoa com mérito. Uma pessoa que conseguiu aplicar no seu dia a dia os ensinamentos da Torá. Ele vive, ele se comporta de acordo com a Torá. Ele teve disposição e ele teve disciplina. O que se exige de um paciente para com o médico, de um preparador físico para o atleta, em todas as carreiras praticamente é preciso ter disposição e disciplina. E não vai ser diferente para ser um ser intelectual de acordo com todos esses sábios que estamos vendo hoje. Não vai ser diferente. Vai ser. E aí, estudar a Torá, composição e dosagem está lá. E o que é disposição e disciplina? Para ele, é rezar e ter um mestre. A disciplina é você eleger um professor e seguir a orientação desse professor. E se cada um vai seguir o que a cabeça fala, então tá bom, então não vai andar. Simplesmente não vai andar. E rezar. Isso é disciplina. Aliás, rezar é disciplina. Não tem jeito. Olha, eu elogiei já vocês que vieram nessa chuva para cá. Agora imagine as pessoas que estão vindo para rezar. Que a chuva bateu lá 3, 4 da tarde, a reza era lá por ali perto. Não era fácil. Eu imagino que as sinagogas sentiram. Mas tirando essas chuvas fora do percurso, eu vou dar desconto quando chove. Dou desconto. É um dia normal, com sol. O que impede a pessoa de vir rezar na sinagoga? Ele tem que ter disposição. Ele tem que ter disciplina. Ele tem que ter disposição e disciplina. Não tem mais nada. Não adianta. Aí, vamos inventar o quê? Acordar cedo. Agora com esse horário de verão, por exemplo, você acorda às 6 da manhã, está escuro. Tem que ligar a lanterna. 6 da manhã.
É disciplina. O que essa composição, a dosagem está aí. A disposição, a disciplina, ter o mestre e rezar. É uma equação fácil, simples de entender, difícil de fazer. E o poder da fala? Que o Maharaj de Praga começou à noite dizendo: escuta, você acha que Deus te deu o poder da fala e a alma intelectiva para quê? Se não para chegar à perfeição. Aí diz o Rebbe de Breslev sobre o poder da fala. Ele disse: uma boa fala ao próximo tem o poder de levantar o deprimido. Falar com a pessoa. Foi para isso que Deus te deu a fala. Deus te deu a fala para isso. Infelizmente, usamos a fala para falar mal do outro. Não para levantar o outro, abaixar o outro. Nós estamos errando na composição e na dosagem. A fala que era para levantar a pessoa, abaixa a pessoa. Tem pessoas, vocês podem ver isso, eu botei, quem leu o livro das reflexões minhas da Paraxá, eu chamei o homem e o vagalume. Tem um texto meu lá, o homem e o vagalume. Porque o vagalume emite luz só na escuridão. A pessoa que pratica a maledicência é aquela que se sente superior rebaixando o outro. É o vagalume. Então Deus te deu a fala para você fazer maledicência. Deus te deu a fala para você levantar o deprimido. Pessoas que estão com desemprego, pessoas que estão doentes, além de pessoas que estavam de luto. Ir lá, visitar, levantar a pessoa. A Hashem te deu a voz para isso. Para isso deu a voz. Não para ficar falando daquele. Já não sabemos mais. Aonde ele vai parar? Então é um desserviço que nós estamos fazendo aqui na sociedade, falando mal um do outro, daquele. Então diz o Rebbe, uma boa fala ao próximo pode levantar o deprimido. Uma boa tefilá, uma boa reza, levanta o espírito. Eu sei que não é fácil fazer uma boa reza. É difícil. Mas quando conseguimos fazer uma boa reza, a gente sai... Oh, Hashem. Eu esqueci. Tem um jogador... Esqueci o nome dele. Minha memória é seletiva. É um jogador de golfe, o melhor jogador de golfe do mundo. Mano, ele foi... O que me chamou a atenção não é quem é ele, e nem que ele era jogador de golfe. Mas foi a entrevista que ele deu. O jornalista perguntou para ele: escuta, você tem muita sorte. O Tiger, isso mesmo. Hazakubar, obrigado. Pergunta para ele: você tem jogadas de pura sorte. Aí ele falou: mas é óbvio. Foi para isso que eu treinei muito. Fantástica a resposta dele. Fantástico. Eu treinei muito para ter sorte. Fantástico. Eu quero dizer o seguinte: tem que rezar muito para sair uma reza que levanta o espírito. Não vai sair na primeira, não vai sair na segunda, não vai sair na terceira, mas ele está treinando. De repente vai vir a jogadona, né? A jogadaça. Essa foi a jogada do ano. Mas ele treinou muito para essa jogada. A reza e vai sentindo, e vai pegar um momento que você entrou e levanta o espírito. A fala de um rabino, um professor pode fazer isso. A fala de um amigo ou familiar. Não é só o rabino que tem que levantar. Não, cada um daqui pode falar com um amigo, com alguém da família e tal. E já vi transformações sendo feitas assim, no uso correto da fala. Essa alma falante que nós somos,
é para se conectar com Deus através de uma perfeição de relacionamentos. A fala, diz o Rebbe, é a ponte entre a força da vontade e a atitude. Portanto, eu recomendo, diz ele, é bom falar em voz alta para você mesmo qual é o seu plano. Fala em voz alta. E logo após, rezar e rezar e rezar. E o tempo todo rezar, vai dar certo. Mas ele fala em voz alta, eu vou fazer isso. Ah, vou. Ele fala em voz alta. A fala é a ponte entre a força da vontade e a atitude. Agora, se a gente usa a fala para outras coisas, aliás, o poder da fala é tão grande que se a gente fala negativamente, o negativismo vem. É o poder da fala. É o poder da fala. Devemos evitar por completo retirar da boca coisas ruins. Evita. Tire. Não. Tem pessoas, o Talmud diz, que a pessoa vai contar o sonho para alguém. Aí a pessoa despreparada, não estudou o Rebbe, né? Ai, que sonho horrível. Aí acabou de tirar que o sonho é horrível. Para que ele foi falar isso? Sempre devemos tirar. Esse sonho é bom, hein? É mesmo? Você está vendo alguma coisa boa aqui? Tira coisa boa. Você vai trazer coisas boas. Tira coisas ruins, traz coisas ruins. A vida leva você a ter coragem. O medo tem a força e coragem. Ele encorajando a gente a seguir. O Rabi Yehuda Levi, chamam ele para entrar em campo. Acabou de entrar, século XI. A vida não pode ser conduzida apenas de boas intenções. Não dá para fazer assim. Não dá. Mas bem que eu tinha essa intenção. Eu queria. Eu vou chorar já. É mesmo. Tem que fazer. E sim de boas ações. Nós viemos do mundo para agir. Esse é o ser intelectual, que faz as coisas acontecerem. Valorização da busca e da investigação, é verdade, mas critica o comportamento apático, diferente do homem, que ele não sai disso, ele fica só ali e não avança, não vai mais. O rei, como exemplo de uma pessoa muito ocupada durante o dia, e quem se lembra, aqui ele, quem se lembra do livro do Yehuda Levi que nós estudamos aqui, o Kzar, daí o livro se chama Kuzari, ele estava tendo sonhos, onde uma voz dizia a ele, suas intenções são boas, mas as suas atitudes péssimas. E aí surgiu todo o livro do Kuzari. Ele saiu em busca, que boas ações são essas, já que a vida não pode ser conduzida apenas de boas intenções. Um livro inteiro sobre isso, que a vida não pode ser produzida de boas intenções, e sim de boas ações. Um livro inteiro. O rei é aquele que decide a verdade para ele, pois cada crença não abrirá a mão da sua verdade. É você que decide. Aí, perante o rei, de acordo com o livro, vem o representante da religião cristã, da religião islã, vem da filosofia grega e vem da religião judaica. E aí, cada um dizia, né, a verdade dele. E aí, ele foi procurar decidir para onde ele iria, quem oferecia as boas ações para tirar ele daquele mundo de boas intenções. Sozinho o homem não avançará na compreensão do que é certo ou errado de fazer na vida. E aí a gente viu o Rebbe de Bresser, tem que ter um professor, tem que ter um rabino, tem que buscar, sozinho não vai. Para terminar, é preciso educar a intelectualidade. Como é que se faz isso? Eu quero a perfeição, como faz isso? Maimônides, no século XII, disse, a alma, ela é dividida em nutritiva, sensitiva,
imaginativa, apetitiva, intelectiva. Prometo que eu não vou perguntar na prova. A alma tem essas 5 compartições. No campo da medicina, que ele foi médico, ele cuidou da alma nutritiva, porque tem a ver com a alimentação, o crescimento da pessoa e a procriação. Tem a ver com a alma sensitiva, os 5 sentidos, se estão bem, funcionam bem. E a alma imaginativa, que é conservar depois dos sentidos, memória, se ele guarda o prazer, o cheiro, tudo isso é na área da medicina. Na área da educação, Maimônides se dedicou. Apetitiva é a força de almejar ou repudiar. Raiva, amabilidade, medo, coragem, crueldade, compaixão. Maimônides escreveu tratados na área da medicina e tratados na área da educação. Como a gente lidar com isso? A gente quer chegar à perfeição, a gente precisa aprender isso. Depois, a intelectiva, que é a teórica, a prática e a reflexiva. A pessoa que se dedica, como eu falei, à carreira, ele usa aqui, as habilidades. É uma parte da alma intelectiva, mas não é toda. Ele tem que enxergar tudo isso, porque a parte do comportamento está aqui, na parte que nós chamamos de apetitivo, de almejar e repudiar. E a parte reflexiva, Maimônides falou sobre isso bastante. E aí ele, como querem dizer muitos, que ele segue o Aristóteles, mas nós tivemos oportunidade aqui nessa sinagoga mostrar as diferenças entre Maimônides e Aristóteles. Aristóteles falou do justo meio e Maimônides fala da trilha de ouro, que é como ter uma vida com prazer e não ir para os extremos da insensibilidade ou da luxúria, do excesso, do esnobe. Menos. Sim, temos que ter uma vida prazerosa. Menos. Mais discreto. Mas não uma vida com deficiências, necessidade. Uma pessoa insensível, que parece que está ótimo como está, e você percebe que as coisas elementares estão faltando. E aí diz o Maimônides, é mais fácil se voltar da insensibilidade ao prazer a ser moderado do que da luxúria à moderação. Ou seja, apesar que isso aqui seja o justo meio aristotélico, uma pessoa que está aqui, é mais fácil sair daqui e levar ele para cá. Uma pessoa que está aqui, é muito mais difícil ele vir para cá. O nosso amigo Rabino Luzzatto escreveu, a pobreza e a riqueza são testes para o homem. Quem acha que ser rico resolve tudo, engana-se. Ser rico, o excesso traz muitos testes para a pessoa. E também a falta traz muito teste para a pessoa. Por isso que o justo meio, a trilha de ouro, é o ideal. Muito bem. O que é uma pessoa generosa? Ele não é nem avarento, nem esbanjador. Não é para esbanjar. Mesmo na Sedaká. A Sedaká tem uma medida para dar Sedaká. Não precisa esbanjar. Mas não pode ser avarento. Não tenho, não estou conseguindo, não estou podendo. Tem que ter coragem. Mas não é uma pessoa irresponsável. Tem esportes radicais que beram a irresponsabilidade. Peguei uma pessoa aqui dessa sinagoga andando de moto. Falei, meu Deus do céu, você vai andar de moto? Você é louco, você tem família, você tem filhos. Não pode andar de moto. Se quer andar de moto, vai para Campo do Jordão. Está ali numa boa, pega a moto, você tem filhos, você não pode.
Não, eu sou corajoso. Não, isso não é coragem, isso é responsabilidade. Andar de moto é responsabilidade. Medroso seria o cara, não vou andar de carro, tenho medo. Ah, bom, também não é assim. Né? Não é assim. Não vou para Israel porque tenho medo de avião. Então, não pode. Não pode também. Então, Maimônides escreveu muito sobre isso. Que a busca da perfeição, ela precisa resolver essas questões aqui. Não dá para ser uma pessoa chegando na perfeição como um avarento. Não dá. E nem sendo medroso. Muito menos sendo irresponsável. Antes de terminar, mas vocês queriam que eu continuasse? Eu prometi para os organizadores que eu terminaria às 9h30. Gente, muito obrigado pela atenção. Até a próxima segunda.